Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira com imagens geradas pela nossa BCC Television, segunda-feira às 19 horas. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita vamos levar um papo com um mestre do coaching palestrante. Estamos falando do senhor Emerson Wesley Dias, um cara sensacional. Aliás, é dono de um invejável currículo nas áreas de gestão de pessoas e finanças, autor de diversas obras, sendo uma delas com o título de uma sistemática por ele criada, o Inédito Viável, que ele vai fazer a gentileza também de falar novamente, que já esteve aqui outras vezes. É também coautor de uma série de livros que hoje nós vamos tratar. Um deles aliás, os dois, vamos falar dos dois. Manual Completo do Empreendedorismo e Coaching A Hora da Virada. E os dois pela Literária. O primeiro, Manual Completo do Empreendedorismo. Correto. E o outro Coaching A Hora da Virada, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Os dois lá pela Literary Books do nosso amigo Maurício Cita. É bom citar ele, né? Um horror isso, né? Ele fica muito contente quando faz isso. Muito contente. E aí, tudo bem, Emerson? Tudo jóia. Obrigado por ter vindo. Sei o quanto você é requisitado, felizmente, o mercado te busca. Porque quanto tempo você está militando aí na área de coaching, palestras? Vai fazendo 5 anos agora, em 2019. 5 anos. 5 anos? Mas a impressão que eu tenho é que era muito mais. Porque eu vou te explicar o porquê. Não é porque você é velho, obviamente você não é. Não, porque eu uma vez assisti uma palestra tua e a maneira como você é desenvolto e como você... Desculpe o corpo presente aqui, tá? Como você é desenvolto e como você cativa a plateia, dá a impressão de que você tem muito mais tempo de estrada. Sim. Eu acho sim, Peter. Eu sempre gostei dessa coisa de treinamento e quando eu era... Você faz gestão de pessoas também, sim, né? Também. Finança e pessoal, né? Eu tento juntar essas duas coisas, né? Sim, porque uma coisa às vezes fica ligada à outra, né? E eu sempre, quando eu trabalhei nas empresas, eu sempre gostei de dar treinamento, sabe? Eu sempre curti essa coisa de sala de aula e acho que aí isso foi me preparando, né, para fazer Mas isso. você se sente professor, não? Não é professor, né? Eu dou aula, né? Estou dando aula. Tá? Estou dando aula. De quê? Pós-graduação e MBA. Eu tenho disciplinas na área da administração, envolve gestão de pessoas, carreira, estratégia, uma que eu adoro que é ética. Né? E onde é que você arruma tempo para escrever? Pô? Você escreveu 2 livros praticamente, se foi algo melhor, coautor, né? Sim, fui desses coautor, 2 livros. Menos de 1 ano? Não, aí dá uns 2 anos. É porque demorou para lançar, então... Tá, né, porque eu recebi os 2 quase no mesmo dia. Sim, mas estava pronto, aí depois acabou demorando para lançar o segundo e tal. Mas já era um trabalho já há um tempinho, né? Porque de livros meus você tem o quê? São 5, né? Já? 5. 2 em coautoria e 3 autorais 100% meus, né? Então, mas por exemplo, quando eu lancei o primeiro livro, que foi em 2013... eu ainda era um executivo de empresa, não estava 100% dedicado ao que eu faço hoje, né? Trabalho de coach, consultoria, dando aula, etc. Eu era um executivo de empresa. Então, acho que também por isso, né? O tempo que eu fiz uma transição entre estar no mundo executivo e depois, que eu falo que hoje eu sou empreendedor de mim mesmo, né? Porque hoje todas as minhas... Sim, você tem que ser um cartão de visitas. Não adianta você falar, você tem que ser empreendedor e tal, e tá recebendo salário, incompatível. Exatamente. Né? Hoje eu não tenho... Já faz 5 anos que eu não tenho 13º, nem férias, nada dessas coisas que você tem. Você sente falta disso? Quem não sente, né? Eu acho que... Você sente falta? Sim, essa parte sim. Mas eu acho que a parte financeira, quando você está empregado, né, CLT, embora que ninguém tenha segurança de nada nessa vida, Exato, mas você saber que daqui a 2, 3 meses você vai ter férias, que você vai ter 13º, essas coisas te dão uma certa tranquilidade, sem dúvida nenhuma, né? Eu até brinco assim, muitas vezes são algemas de ouro, né? Porque às vezes você tem uma boa remuneração e tal, mas não deixa de ser algema, é de ouro. Você está preso em algum lugar. Não deixa de ser algema. As tuas asas estão aqui, exatamente, fechadas. Então esta parte, que até uma parte que eu trato nesse livro do Manual Completo do Empreendedorismo, que é um pouco isso. Muitas vezes as pessoas
desanimam também de empreender por conta dessa instabilidade de geração de receita, que é uma realidade, né? No mundo do empreendedor não tem essa de valor fixo de remuneração. Você vai muito do desempenho que você tem naquele mês e também não é um desempenho que depende só de você, né? O mercado também tem que reagir, enfim. Então essa instabilidade financeira ela é maior. E aí se você não tem estômago para isso, não adianta você insistir, você vai sofrer muito. Então esta parte sim, claro, você tem uma estabilidade, é mais tranquilo. Mas a liberdade que você tem de criação, né, de você poder marcar reuniões e expandir a sua agenda. Ser dono de si mesmo. Ser dono de si, eu acho que é muito importante. Mas você sabe que é um negócio interessante que você mencionou, você foi empregado e agora você é dono, patrão de si mesmo. Sim. É empregado de você mesmo. O que te dá mais gabarito, porque você não saiu da faculdade e começou a ensinar, não, você viveu, isso. Você passou no chão da fábrica, apanhou, viveu a instabilidade do desemprego, então Sim, você sabe o que é. Agora, já aconteceu, isso te dá mais gabarito, na minha opinião. Sim. Uhum. Já aconteceu de você receber um cara que queria ser empreendedor e falar para ele, meu, não é a tua, fica empregado? Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Falou, pô, meu amigo ele saiu daqui e fez a empresa e tal, e também eu quero fazer. Aí você começa a levantar o tapete do cara. Sim. Já chegou a usar o meu? Você não vai ser cantor, você nasceu para ser lagartixa, não vai ser jacaré. Eu acho assim, você tem um paradoxo aí, né? Porque eu acho que o ser humano, ele é capaz de se adaptar a qualquer situação, enfim. Mas você precisa desenvolver algumas competências como empreendedor que você não precisa como empregado. Eu acho que a mais forte delas é a criatividade. Agora, a criatividade eu considero que é um músculo. Todo mundo tem. Tem gente que desenvolve mais, tem gente que desenvolve menos. Mas você tem que estar disposto a desenvolver. E esse que eu acho que é o grande ponto. Nós temos que desenvolver qual é o talento. Assim, porque eu acredito, Peter, assim, que tudo que é relativo à competência, você aprende, cara. Eu acho que se você quiser se dedicar, eu acho que você tem duas variáveis aí, a dedicação e o tempo. Se você se dedicar e deixar o tempo passar, você vai aprender. Porque assim, eu posso não aprender em uma semana, que talvez seja muito mais difícil para mim do que para você. Mas em 2 semanas, em 3 semanas, em 4, em 5, em 10 anos, você aprende. Eu acho que se você colocar tempo e dedicação, né, você aprende. Agora, quando você está disposto a esperar muitas vezes para aprender, e acho que esse que é o grande ponto, né? Quando eu falo de transição de carreira, imagina assim, você cruzar uma ponte. Só que você está cruzando essa ponte e essa ponte está meio fog ali, né? Tá tudo nebuloso, né? Você não está vendo o outro lado do rio, mas você está atravessando a ponte. Então você está fazendo uma transição de carreira. Quando você chegar mais ou menos na metade, como está muito nublado, você não vê que você está na metade. Você só vê que você já andou bastante, mas não chegou lá ainda. Já se cansou Já se cansou. Mas falta, você não sabe o quanto falta. Você não sabe quanto falta. E aí, geralmente, o pessoal desiste. Porque como você não consegue ver o quanto falta ainda, você acaba voltando. Por quê? É mais fácil voltar. Né? Você volta para o seu emprego, ou para o tipo de profissão. Fácil, então, é uma opção que você tem. Porque é muito difícil. Você também tem a questão de reserva financeira. Muitas vezes a reserva vai acabando. E você começa a pensar que, puxa vida, vou ter que abrir mão do plano de saúde, vou ter que abrir mão disso, mão daquilo outro. Se o cara for casado com um filho, então até logo. Mais pressão ainda. Então ele acaba voltando, porque às vezes ele está na metade e volta. E às vezes era a parte mais difícil, era segurar um pouquinho que a coisa daria certo. Né? Então essa predisposição a esse risco, a essa incerteza, ela tem doses cavalares no empreendedor que muitas vezes o empregado não tem, né? Porque CLT, 13º, etc. Ou então quando eu comecei, se eu tivesse feito aquele negócio há 2 anos, hoje eu não estaria desempregado. Então, acabei de perder o emprego e agora? Mas aí, né, foi-se. Então, acho que essa disposição ao risco ela é aumentada sem dúvida nenhuma. E às vezes a pessoa não é a melhor coisa para ela fazer, porque esse mundo do empreendedorismo também, ele tem muita, assim, muita fantasia, né? O pessoal vende também uma coisa que o empreendedor é um cara, um super-homem, né? Uma super-mulher maravilhosa. Ou vai ficar um super-homem. Ou vai ficar. E não é assim, né? A gente sabe que tem, claro, aquele pequeno percentual estatístico que vai muito bem, mas isso é também nas profissões, né? E você tem aquele montante que está na média, que é ali aquele bloco que é o mercado. Mesmo né? porque se
se todos fossem vencedores, Exato, né? Então, quem é que ia consumir o que como do é que outro? faria, né? Então, igual o Chico Anísio falava que na Bahia, os jogos todos deveriam acabar empatados, né? Porque o trabalho de cruz é quase igual, né? Antes do jogo, todos vão ou para a igreja, ou para a tenda de umbanda, ou para o candomblé e tal. É Não vai verdade. acabar empatado. É verdade. Alguém tem que perder e o outro tem que ganhar, né? Exatamente. Então, assim, esse mundo do empreendedor tem muita feira, né? E geralmente o cara que deu certo, ele vai em todos os lugares, né? Então ele vai em todos os canais de televisão, ele sai em todas as revistas. E isso mexe com os nossos vieses, porque a gente fica com esse viés da disponibilidade de que empreendedor que deu certo, você lembra da mesma pessoa. Só que essa pessoa é uma dentre milhares que ficaram pelo caminho. Só que a sua imagem que vem é aquela do vencedor. Então, e assim, não é isso na realidade. Na realidade é uma opção de vida também, como outra qualquer, como CLT, etc. Você pode se dar muito bem, você pode se dar muito mal, você pode ficar ali no meio do caminho ou no estável, né? Que é o normal. Que eu falo sempre para as pessoas que a nossa vida, os nossos resultados, né, principalmente, são muito circunstanciais. Isso também, exatamente. Eu vejo pelas edições de livros. Às vezes eu mando o livro para uma editora que o cara fala, tô fora. Dali 2 anos, lembra aquele que você me mandou? Agora tá tudo bem, eu vou ver se tem para você. Exatamente. Tem uma palavra que chama serendipidade, né? Que é coisas que acontecem que você não tem explicação. E às vezes você batalhou num projeto, fez tudo certo como manda o figurino, como manda os manuais, e não funciona. E passado um tempo, sem querer, a coisa acontece e dá certo. Então não tem como você prever. É um efeito mágico. Quase, exatamente, né? Exatamente. É serendipity, né? Serendipity, magia, exatamente. Né? Serendipity. Escuta, mas antes de a gente falar do teu livro, eu tenho aqui um negócio interessante que me falaram, hein? Que você incursionou pelo mercado pet. O que você fez no mercado pet? Então, isso para mim foi uma novidade. Nossa, que fofoca legal. Vamos lá. Foi uma oportunidade também de empreender. A gente tinha uma ideia, né, de um serviço, um produto e serviço para os animaizinhos, né? Gatos e cachorros e tal. E isso foi um engenheiro, um cara que tem ideias brilhantes assim, e ele me trouxe essa ideia, que ele já tinha desenvolvido bastante coisa, já tinha um protótipo do produto, e a gente topou trabalhar juntos e desenvolver isso, né? De novo, uma ideia maravilhosa, um produto que você fala, isso aqui é super bacana, para todo mundo que você mostrava um sucesso, mas na hora H não conseguimos o investimento no valor que precisava, ele envolvia produção, e para nossa surpresa, um tempo depois a China surgiu com um produto similar, né, ao nosso, e aí inviabilizava qualquer tipo de lançamento no mercado. Riscos de se empreender. Você investe tempo, você investe dinheiro, você fala com um monte de gente, você faz tudo certinho, mas você está sujeito a uma concorrência surgir do seu lado com um produto... E que vem de um lugar absolutamente distante, né? Não é que alguém foi lá falar ou sabotou o plano. Não. E as ideias, elas estão todas aí. Estão todas aí no radar, né? Então, assim, tem aquela frase famosa, né? Se você se acha muito original é porque você não leu bastante. Às vezes você acha lá que, nossa, tive uma ideia maravilhosa. Aí você fala, não, isso aí já o Freud falava em 1909. Não, isso aí, o Schopenhauer falou em 1864. Assim, as ideias estão aí. E assim, do mesmo jeito que eu posso ter uma grande ideia, alguém pode ter tido também. E aí você vem com um competidor que é, sei lá, 1000 vezes maior que você não tem como você vencer essa batalha, né? Não neste produto, não com esse serviço. Então, mas foi uma experiência muito rica, assim, a gente passou aí 2 anos e pouco desenvolvendo a ideia, desenvolvendo o produto, e o aprendizado que ficou, que hoje a gente aplica no outro empreendimento, na parte de esportes. Quer dizer, uma ideia que surgiu, né, no mundo ali do mundo pet, hoje a gente transporta ele um pouquinho e adaptado para o mercado de esportes, e ao que parece está indo, né, super bem, tem um grande potencial. Se não for muito longo, quer explicar? Eu gostaria de ouvir. Você está no Tinder, não? Está no Tinder? Não estou no Tinder. Não tô. Dizem que tem uma tal de Jéssica, não, Jennifer, uma tal de Jennifer lá. O nome dela é essa aí, essa pessoa está lá. E ela faz umas paradas... Mas o que é, afinal, o Tinder? O Tinder
eu não tô no Tinder, tá? Nunca participei do Tinder. Tua mulher não tá ouvindo, não. Pode não, mas é que quando a gente começou a namorar, eu acho que já nem tinha o Tinder, não sei, a gente já não usei. Mas ele é um aplicativo que você consegue... relacionamentos, tá. né? Então, se você tá lá no aplicativo, a outra pessoa também tá, ele consegue, de alguma forma, por geolocalização, colocar você e a pessoa e você avalia se você quer ou não quer conversar com aquela pessoa. A gente está desenvolvendo uma coisa muito parecida com isso para quem está no mundo do esporte, por exemplo, um jogador de tênis, um jogador de beach vôlei, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Ele quer jogar um esporte que ele gosta, que ele está afim, mas ele precisa de gente que queira jogar no mesmo horário que ele pode jogar e numa quadra que seja próxima da casa dele. Então, quer dizer, fazer toda essa matemática de juntar quem quer jogar aquele esporte e no horário e no local que dá certo, isso a tecnologia consegue fazer. E como é que vai chamar? Atleta.com. Atleta.com. Já está no ar? Já está no ar, tem o site, está no ar, está no teu site. Pô, você não ia falar, velho? A gente está no Rio de Janeiro já, na praça de... Atleta.com. Atleta.com. Então é só no Rio por enquanto? Não, em São Paulo também tem, a gente tem uma parceria com a prefeitura, oferecendo gratuitamente para, por exemplo, essas quadras da prefeitura, você fazer a gestão dos horários com as pessoas e tal. Olha, que legal. Isso, hoje a gente está muito focado no tênis e no Rio de Janeiro no beach vôlei, né? Mas, por exemplo... Mas pode ser qualquer outro esporte. Qualquer outro esporte, qualquer outro esporte. Então a ideia você vê, futebol de salão, por exemplo. Mas, repita, você está aqui em São Locação Paulo... de quadra. Você está aqui em São Paulo, você tem as quintas-feiras de manhã livre da sua agenda. Perfeito. Aí você fala, poxa, eu queria praticar um esporte, porque não gosto de correr sozinho caminhada, na rua, não gosto de caminhar. Caminhada. Então, aí você vai lá, É fantástico. olha, quero fazer nesse local, nessa quadra, e aí você escolhe a pessoa, e aí com isso você consegue até, por exemplo, lançar resultados de saúde, né? Você pode criar aí uma série de informações que você vai colocar. Dá asas, né? Dá asas, exatamente. Que legal. Que é de uma adaptação dessa ideia do mundo pet, né? Que era como é que você consegue cuidar do seu animal e não estando em casa, através, né, de tecnologia, e uma coisa vai juntando a outra. E eu acho que isso que é importante, essa ideia do inédito viável. Porque muitas vezes você mira um inédito, mas ao longo do caminho você vai ajustando os passos. E aí você acaba criando um inédito até maior do que aquele original. Mas se você não se predispusesse aí, você não chegaria nesse novo. Então acho que o importante é estar em movimento. Acho que isso que é o grande barato. Sabe que depois a gente vai falar, eu quero falar um pouquinho do inédito viável, que eu acho uma sistemática fantástica. Mas nós estamos falando aqui do cara que se descobre, quer ser empreendedor e tal, sempre visando a fase adulta da vida do cara. Sim. Que é onde a gente acha que ele sabe pensar melhor, ele consegue se direcionar melhor, ele foca melhor e tal. Mas o que você acha desculpe se eu te pegar de surpresa assim, mas levar essas ideias de empreendedorismo, ou então iluminar um pouquinho as ideias das crianças? Pô. Eu gosto. Porque eu acho que, desculpe, só para completar, assim como eu sou um ferrenho batalhador pela literatura infantil, sim, eu acho que isso vai ajudar a criar mais leitores adultos e, consequentemente, menos fascínoras. Eu acho que se você consegue mostrar para as crianças, claro, de uma maneira bem empática, como que elas podem empreender, isso nos Estados Unidos já se faz, tá? Sim, sim. Há muito tempo, há muito tempo. Sim. Eles fazem de maneira, eles levam as crianças de 4, 5 anos para a feira livre, por exemplo, no mercado, para saber como escolher um produto, como gastar um dinheiro, eles dão lá uma cifra, sabe? Sim. Eles orientam e tal. Então, eu acho que esse tipo de orientação, tipo, como ser um empreendedor, porque a criança tem isso dentro dela, tá? Exato. A criança tem. Ela só não sabe o que fazer, mas ela tem isso. Sem dúvida. Está lá, latente. Né? E depois, quando ele cresce, fica bobo, se perde. Né? Não tem jeito. Mas a criança gosta de praticar isso. Sim. Você palmilhar este caminho, eu acho que nós teremos cidadãos melhores, sim, mais inventivos, mais criativos, mais ricos, consequentemente, mais amigos e um país melhor. Exato. Como que a gente poderia concatenar isso? Tem algumas escolas, né, mas isso é muito reservado, né, a pouquíssimas pessoas. A elite, provavelmente. Totalmente. Que é uma pena, né? Que é uma pena, porque o brasileiro é super empreendedor, né? Você falou ele pode não ser empreendedor, mas ele é bem criativo. Exato. Então, você falou a palavra, né? Criativo, né?
criativo, criatividade, creare, que é o mesmo radical vai da levando criança. a outra, Né? isso, exatamente. Quer dizer, a criatividade está na criança. E depois de alguns, você vai crescendo e vai tomando um monte de não, né? Não faça isso, não faça aquilo, você acaba ficando um pouco receoso, né? E tal. Mas cuidadoso. Né? Mas eu sou super favorável a isso. Eu acho até, assim, não é a questão de você ensinar a criança a empreender porque ela precisa ganhar dinheiro, não é isso. É o despertar, lógico. né, de pensar diferente, de pensar soluções e de buscar novas ideias. Eu acho que esse é o grande ponto. E se você conseguir transformar essas boas ideias em políticas públicas, né, em empreendedorismo de fato, negócios, eu acho que ganha todo mundo. Você não precisa ficar desesperado num ambiente que a gente vive hoje, de que, olha, foi feita a reforma trabalhista e vai gerar milhões de empregos. Mentira, não gerou. Até hoje a reforma foi feita e não teve grandes avanços no número de trabalho. O futuro do trabalho qual é? Uma grande pergunta que a gente faz hoje, com tecnologia, etc. Se a gente tiver milhares de cabeças pensando soluções, certamente a gente chega num resultado satisfatório para todo mundo. Mas ficar todo mundo pensando, porque eu estou com medo de perder o emprego e não pensar criativamente em soluções, o que vai acontecer? A gente vai perder o emprego mesmo. Qual foi a tua... Sempre dá uma crise, um lapso temporal entre você dar o passo de sair do emprego fixo, Sim. onde você tem uma estabilidade mais ou menos, também ela é pífia, que a qualquer momento ela se rompe, seja porque a empresa acaba ou porque o cara... hoje eu quero mandar o Emerson embora. Tá logo, pode ir basta. Acabou. Então, como foi a tua conversão de empregado para empreendedor com uma carreira solo? Ficou muito tempo pensando? Foi obrigado? Não. De repente você é obrigado. Né? Às vezes se joga no rio, você é obrigado a nadar. Exatamente. Ou você morre afogado. Exato. Que é um grande perigo, né? Porque assim, eu acho que quando a pessoa é jogada do dia para a noite e ela fala, agora eu vou pegar meu fundo de garantia, vou investir tudo no negócio e vou empreender. No momento que eu vou lidar com o telefone, lembra, cara? Vou lidar. Quando o cara vai, eu vou lidar com isso, é porque ele não sabe o que vai fazer. E aí esse é o grande, acho que quando você me perguntava se você já falou para as pessoas, né? Não, esse é o típico, a pessoa que eu falo, não faça isso agora, porque espera um pouco, compreenda melhor a situação, depois você empreende. Porque você pegar o seu único recurso que você tem na mão e achar que porque agora você teve agora eu tive a oportunidade, às vezes você não tem oportunidade nenhuma, você perdeu o local que você estava de trabalho e agora você precisa botar a cabeça para funcionar, baixa a poeira, pensar o que você vai fazer, enfim, né? É uma loucura você sair fazendo assim. A chance estatisticamente de dar certo é mínima, que é o empreendedor por necessidade. Esse, né, vai muito mal. O empreendedor por oportunidade é diferente, porque ele planeja. No meu caso, que você perguntou, eu sempre pensava assim, lá atrás na minha carreira, que eu em algum momento eu queria ir para o mundo acadêmico. Eu sempre tinha esse pensamento. Eu quero subir até um certo ponto na hierarquia da organização, depois eu quero trabalhar com a academia. Eu quero dar aula, eu quero fazer leitura, eu quero escrever textos, essas coisas. Então eu tinha esse pensamento. Mas a carreira foi acontecendo e eu não queria fazer também as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu também queria ter tempo de descansar e dormir, porque senão eu ia trabalhar 24 horas por dia. Né? E se deixar, trabalha mesmo. Daí trabalha. Mas aí chegou um certo momento, assim, eu cheguei em uma posição de diretor, enfim, de uma grande multinacional, e aí, assim, ia ser mais do mesmo dali pra frente aquilo. Eu estava super jovem ainda, e eu pensei, olha, eu tenho mais 20 anos para fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo agora, né? Se eu ficar esperando aqui 20 anos, talvez lá na frente eu não vou ter coragem de mudar. Então eu estava super tranquilo, tinha uma condição financeira, né? A gente faz o famoso colchão, né? Pô, eu vou fazer um colchão aqui por um período para aguentar esse tempo de transição e vou tentar empreender, fazer as minhas coisas. Confesso que eu tinha a ideia do livro e nada muito diferente. A sistemática você já tinha na cabeça? Já tinha mais ou menos desenhado. Tá. Eu vou fazer o livro e deixa as coisas rolarem, né? Tanto é que eu escrevi o livro, ainda estava trabalhando como executivo. Aí, por conta do livro, que é um livro de metodologia, as pessoas começaram a me procurar para fazer coaching. E aí eu falei, eu nem sabia o que era coaching. Assim, e olha que engraçado, eu já tinha feito o processo de coaching em 2004 para uma outra empresa que eu trabalhava. Só que como você está com a cabeça tão em outras coisas, você não reconhece que aquilo era um processo de coaching. Depois, quando eu escrevi o livro, eu falei, esse livro seu é um ótimo livro para coach, ele orienta, ele faz isso, ele faz aquilo. E eu pensei, poxa, isso faz sentido mesmo que as pessoas estão dizendo, né? Ele pode funcionar como uma metodologia para coaching. E aí eu fui pesquisar coaching e encontrei nos meus próprios livros, nos meus próprios
Alpha Habs, né? E que eu tinha feito isso em 2004 e não tinha a menor memória que isso era coaching. Eu falei, nossa, olha aqui. Você não viu praticabilidade. Exato, ali, né? E eu vi, olha, o material tá aqui, tem livro, tem aquilo. Aí eu fui, claro, fui estudar um pouco mais profundamente isso. Aí fiquei ainda mais um ano trabalhando como executivo e atendendo como coaching, até que eu falei, pô, agora já tenho, né, 2 anos, um ano paralelo, 1 ano e meio paralelo, eu acho que dá para migrar. E aí eu decidi subir na ponte e fui andando lá e ainda estava bastante, né, Não, justamente. nebuloso, enfim. Mas eu tentei planejar, e mesmo que, reconheço, não há plano perfeito, né? Mas um plano é melhor do que nada. Não, mas é justamente por isso que eu reconheci em você uma qualidade diferenciada e bem extra mesmo. Porque você viveu a parte prática, está vivendo agora a parte teórica, mas lastreado totalmente em algo factível. Isso. Isso que eu acho legal. O teu livro, O Inédito Viável, ele, no meu modo de ver, ele palmilha a trajetória de sucesso de um cara que saiba, que tenha um pouquinho de foco, Sim, ou que tenha pelo menos um mínimo de talento. É claro, se o cara não tem nenhuma cultura, acordou hoje, ele não vai conseguir nem sequer seguir o teu livro. Sim, Mas se ele tem um pouquinho de foco, uma cultura, não precisa ser um super acadêmico, um super universitário, mas um cara mediano, o teu livro é uma arma fundamental. Que é o que você falou dessa educação empreendedora, né? Pô, se a criança tem essa coisa de entender formulação de planejamento, imagina uma criança que consegue visualizar como é que ela planeja um projeto para a comunidade dela ali, para a rua dela e tal. E essa mesma criança tem amigos que têm o pensamento igual, que pensam uma cidade, que pensam um estado, que pensam um país. Bom, é óbvio que essa nação vai dar certo. É o que a gente assiste hoje no Japão, sim, em alguns países da Europa. Você vê a Finlândia, um ovo desse tamanho, a primeira economia. É um negócio fantástico. Exatamente. E tudo vai do berço. Vai do berço. Tudo é berço. Tudo é berço. Você falou uma coisa, eu me lembrei. Eu fui para os Estados Unidos em 2015, e era um congresso lá de coaches, etc. E os caras falavam de uma ferramenta de planejamento. E eu fiquei surpreso, porque os países que mais compravam a ferramenta eram Japão, Alemanha, Suécia e ali os nórdicos, né? E eu pensava, mas esses caras são tão planejados, por que eles compram ferramenta? Óbvio, né? É porque eles dão valor. Então, eles reconhecem. Então, quer dizer, por que dá certo? Porque os caras têm essa coisa do planejamento, né? Aquela frase, né? Nesses países, no verão, os caras sobem no telhado para consertar o telhado, porque sabem que no inverno voltará a neve e eles precisam estar preparados, né? Nos países mais latinos, que são mais quentes, né? No verão a gente vai para a praia, tomar cerveja. Não, até esquece que tem a goteira. Até esquece que tem. Então, acho que isso faz um pouco de diferença. Quando contrapondo, uma vez eu assisti um filme japonês e que havia chuva e está cheio de goteira, né? Mas isso é antiquíssimo, né? Aí, que era o filme da Segunda Guerra, inclusive. Aí um sujeito falou, mas pô, por que vocês não consertam essa goteira? Porque está chovendo. Mas e no verão? No verão a gente esquece, porque não chove. Então fica a goteira. Ela não nos atinge diretamente, até que cai o telhado. Exatamente, né? Aí você vai e faz, né? Começa a corroer, né? A água começa a corroer a escultura e um belo dia, né? Bom, meu caro, eu lastimo imensamente, mas nós vamos ter que encerrar de novo. Sinto muito e queiram as forças benfazejas do universo que você continue nessa trajetória disseminando os teus valores, os teus conhecimentos, que são realmente muito bons e éticos, como você bem mencionou, e acima de tudo muito úteis. Muito, muito úteis. Seja para descobrir se o barco vai para a direita ou para a esquerda ou para a direita, vai para o centro. Em suma, ele é válido para todos os efeitos e para todas as pessoas que queiram se posicionar. Vou para frente, fico aqui porque é o emprego que eu preciso. Aquela história do nascer para lagartixa, não vai ser jacaré. Alguém tem que ficar embaixo. Sim. Não dá para todo mundo ficar em cima, senão fica um processo autofágico, né?
todo mundo se comendo ali. O Ouroboro, né? Ouro, exatamente, é por aí, exatamente. É a cobra comendo o rabo, né? Que não tem mais o que comer. Muito obrigado por ter vindo mesmo, sei dos seus afazeres também, e veio correndo e, pelo visto, vai sair correndo. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Pessoal, nós conversamos com esta peça rara, Emerson Wesley Dias, coaching, palestrante, escritor e uma pessoa sempre disposta a ajudar o próximo. Claro que muito bem pago. Muito obrigado mesmo. Agradeço novamente ao pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, o Márcio, todo mundo aí que sempre nos suporta e nos leva até as maquinetas de vocês. Também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas e nos insere no universo lusófono já há muito tempo. Maria, muito obrigado mesmo. E quero deixar só uma mensagenzinha para encerrar, com a tua permissão. Claro. Tem muito a ver com o que nós falamos aqui, com a tua expertise. Que foi uma frase que eu tirei de uma escritora que sentou-se aqui, a Ana Cristina Haddad, que mora na Irlanda, também se atreveu a ser coach. Então ela diz no seu livro o seguinte: o bom navegador não se faz em águas calmas. Tem que ter um desafio. Tem que ter um desafio, exatamente. Você sabe que tem um tanque no Japão, um tanque de peixes, onde eles colocam um tubarão para ficar acostando os peixes ficarem mais fortes. O que resistir, ficou bom. É por aí. É por aí. Né? É por aí. Tem que ter desafio, senão você não ganha músculo. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Muito sucesso. Aliás, que você continue com o sucesso. Eu que agradeço a todos vocês pela audiência. Pessoal, obrigado pela amizade, pela paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.